No supermercado, um trabalhador deseja mover uma caixa de massa de 100 kg por um piso que apresentam coeficientes de atrito estático e cinético, respectivamente iguais a 0,8 e 0,6. O trabalhador empurra a caixa, aplicando-lhe uma força paralela ao piso de intensidade de 700 newtons, com a caixa inicialmente em repouso, conforme sugere o esquema abaixo. Com relação a essa situação, podemos afirmar que, seguinte, a questão ele falou que o rapaz está empurrando a caixa, mas ela não deixa claro se a caixa saiu do repouso ou não, né? Ou se ela entrou em movimento. Então, seguinte, olhou para esse tipo de questão, o que a gente tem que calcular? A força de atrito estática máxima que ela vai suportar. Como assim? Bem, você pode confundir uma coisa que está mostrando aqui na questão, né? Ele diz que o coeficiente de atrito estático é de 0,8 e o coeficiente de atrito cinético é de 0,6. Você se pergunta, bem, quem é que eu vou utilizar? A minha caixa, se ela estiver parada, eu vou utilizar o meu coeficiente de atrito estático. Se a minha caixa estivesse em movimento, então eu utilizaria o meu μ cinético, ou também chamado de μ dinâmico. Então é o seguinte, como eu não sei se eu conseguir tirar a minha caixa do repouso, eu preciso calcular a força que deixa ela na inimência do movimento. Como assim inimência do movimento? É a força de atrito estática máxima que a caixa suporta para que ela ainda continue em repouso. Então eu vou calcular essa força de atrito estática máxima. Se a força que eu estou aplicando for menor, é porque a minha caixa continua em repouso. Se a minha força for maior do que essa força de atrito estática máxima, é porque a minha caixa está em movimento. Então é o seguinte, como é que eu calculo minha força de atrito? Então, FAT, o meu FAT é igual a o μ estático, porque eu estou fazendo para ela parada, a força de atrito estática máxima que deixa ela na inimência do movimento, vezes a normal. Só que quem é a minha normal? A minha normal ela vai ser exatamente igual à força peso. Então está aqui a minha força peso. E quem é a normal? É a reação contrária à superfície de apoio. Então a minha normal ela vai ser exatamente igual ao peso. Então vai ficar FAT igual ao μ estático, que é 0,8, vezes o peso. Como é que eu calculo o peso mesmo? Peso é a massa vezes a gravidade. Então, o meu peso é a massa vezes a gravidade. Então, que é a massa do meu bloco? É 100, vezes a gravidade, que é 10. Então, o meu FAT vai ser 0,8 vezes 100, que dá 80, vezes 10, 800 newtons. Então, a minha força de atrito estática máxima é de 800 newtons. Ou seja, quando eu estiver colocando uma força de 800 newtons sobre a caixa, ela está na inimência do movimento. Ou seja, ela está praticamente entrando em movimento. Só que o rapaz, ele fez? Ele colocou uma força de 700 newtons. Ou seja, ele não conseguiu mover a caixa. Então pense comigo aqui naquele terceira lei de Newton, no princípio da lei da ação e reação, né? A terceira lei de Newton, ação e reação. O que é que ela fala? Que se eu empurro algo com uma força, esse algo vai me empurrar de volta com uma força em sentidos opostos, de mesma intensidade e da mesma direção. Então pensa comigo, se eu empurro a caixa com 700, é porque ela me empurra com quanto? Com 700. E quando eu falo que ela me empurra, porque ela vai permanecer no chão. Se eu coloco 700, ela tem que me empurrar de volta com 700. E esse que eu falo me empurrar é a força de atrito, que faz com que ela fique em repouso. Então, se eu colocar 400 newtons nela, quanto é que vai ser o atrito? 400. Se eu colocar 300, o atrito vai ser 300. Coloquei 700, o atrito vai ser 700. Então, a caixa não entrará em movimento e o atrito entre ela e o piso será de 700
newtons. Alternativa correta, letra A. Beleza?